Boa noite, 6 horas, aquela hora sagrada. Vamos respirar e agradecer e começar mais uma live. Essa live incrível. Acho que essa live serve para todo mundo, inclusive para mim. Então, hora de botar em prática o que a gente fala, né? Não basta falar, a gente tem que botar em prática aquilo que a gente prega, a gente que diz que é para fazer, tem que fazer. Então, a gente precisa mesmo ser exemplo. Então, vamos chegando, vou escrever aqui. Hoje a live é sobre estresse. Então, vamos lá. Estresse, vou botar um X, versus glaucoma, tem a ver, não tem a ver? O que vocês acham? Vamos chegando. Hora da Ave Maria, cadê, gente? Que não coisa. Eu acho tão engraçado, depois que eu fico me olhando, fico assim nas lives, né? Nessa hora de escrever, vou tentar me policiar. Vocês sabem falar em visão. Vocês sabem que sou presbítera, né? Tá pertinho de meu aniversário aí, tô na contagem regressiva para 4.7. E aí, depois dos 4.0, a gente começa com uma dificuldadezinha para perto. Eu vou conversando aqui com vocês enquanto eu vou organizando aqui o meu material explicativo hoje. E a gente vai tendo dificuldade para pertinho, e eu venho fazendo um trabalho com relação a essa questão da visão de perto. Tenho óculos, uso bastante em casa, mas eu tenho me sentido cada vez mais independente do óculos. Gilberta, bem-vinda. Betânia, bem-vinda. Vamos chegando. Gente, tô de cabelo molhado porque acabei de malhar, atividade física, que eu tava meio em falta. O último dia que eu tinha malhado foi na sexta-feira. Aí malhei de manhã porque eu ia viajar para São Paulo de noite. Aí malhei de manhã, mas desde então não consegui voltar à minha rotina. Falei, hoje vai. Corrido mesmo antes da aula. Falei, será que vai dar tempo? Não vai ter tempo. Falei, vai ser rápido, vai dar tempo, vou ser objetiva. E deu tudo certo. E tô aqui pra gente bater um papo sobre estresse. Eu espero sinceramente conseguir ajudar vocês com algumas ferramentas com relação ao estresse e como isso é importante quando a gente pensa em qualquer doença. O estresse por si só ali já é adoecedor, mas quando a gente fala de glaucoma é fundamental. Eu tava tentando... Fica aí, gente, rapidinho. Deixa eu ver se eu deixei aqui anotado uma coisa. Ah, deixei. Vamos lá. Na live de segunda-feira com Jéssica, eu ia falar umas frases. E acabei que comecei a conversar com ela e esqueci totalmente. Então, para começar essa live de hoje, vou falar essas frases pra gente começar o nosso assunto propriamente dito. É o tempo que as pessoas vão chegando, vão convidando, tá bom? Deixa eu aproveitar para convidar. Não, deixa eu falar minhas frases, depois eu convido as pessoas. Vamos lá. Uma frase primeira de Platão, que eu até botei no post embaixo, que é: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Eu acho que isso vale muito para essa coisa do estresse, onde a gente vai esticando a corda, até que a gente percebe o que era importante. Tudo que fez a gente esticar tanto essa corda no nível de estresse absurdo, não valia a pena. Então, não espera por uma crise para poder se dar conta das coisas que realmente são importantes. Então, essa é uma. A outra é de Einstein, essa. Então, não sou eu a pensadora, peguei alguns pensadores de Einstein. Uma pessoa inteligente resolve um problema. Um sábio o previne. Então, a gente precisa usar mais essa palavra prevenção. Prevenir é agir antes de acontecer. Quando a gente fala em prevenção, não pode haver dano, né? A gente previne para não ter dano. Não existe nenhuma conduta que seja preventiva que possa te gerar adoecimento, certo? Qualquer coisa. Então, se eu passo uma vitamina, um suplemento, uma vacina, não pode haver dano. É para prevenir, evitar um adoecimento, tá bom? Então, a gente precisa sempre pensar em prevenção com ações, atitudes, estratégias que evitem a gente de adoecer. A gente precisa agir antes, não é esperar acontecer para depois resolver fazer alguma coisa, tá? Ai,
E acho que só. O outro eu não vou ler, não. Deixa aqui. Vamos lá. O que é estresse, né? Estresse é importante, não é importante? A gente precisa ter estresse na vida. Faz parte da vida ter estresse. Tem a ver com glaucoma, não tem a ver com glaucoma. Deixa eu contar uma historinha pra vocês. Quando a gente lida com paciente, os pacientes, eu ouço muito isso no consultório, provavelmente a maioria dos médicos vai se identificar com o que eu vou falar. Às vezes o paciente vem hipertenso, não ocular, hipertensão, né? Que é uma doença muito comum. Ele fala, mas minha pressão, ela é emocional. E aí, eu ficava meio chateado com essa coisa, né? Meu diabetes é emocional. Chega com a pressão ocular alta, aí fala, doutora, será que não é emocional? Porque eu não durmo bem, porque eu sou muito estressada. E eu achava que não tinha essa relação. Mas existe essa relação. Agora, o que é importante deixar claro? O fato do motivo ser o estresse não faz com que você não fique hipertenso, não desenvolva ou não consiga controlar bem seu diabetes e não consiga controlar sua pressão ocular. Mas se você mesmo já identifica que o estresse é um fator de piora, a gente tem que focar o quê? No estresse, que é o que está causando. Então, se a gente vai na causa, a gente vai ter como efeito a redução dessa pressão. Então, se o que aumenta a sua pressão ocular é o estresse, à medida que quando a gente está com nível de estresse tem a ver com uma reação do corpo, liberação hormonal. Então, o estresse ele é fisiológico, ele faz parte de uma reação bioquímica, onde a gente libera substâncias que fazem a gente sobreviver. É um instinto que a gente vai ter em se sentindo ameaçado pelo meio de lutar ou de fugir. Chama luta ou fuga. A questão é que a gente não pode viver nesse eterno estado de luta e fuga, porque a gente fica liberando essas substâncias o tempo todo. E isso vai gerando um dano progressivo, o que vai atrapalhando todo esse sistema. Lembrar que o corpo ele não é uma linha reta, causa e efeito. Faço isso, tenho esse dano, tá bom? Então, não é, imagine vocês uma cidade onde a gente tem vias principais e vias colaterais e tudo é constante, contínuo, as coisas estão acontecendo constantemente. Então, às vezes, eu tô aqui onde eu moro e eu olho aqui, o trânsito tá super bem, tranquilo, mas eu não sei o que tá acontecendo no Iguatemi, eu não sei o que tá acontecendo lá em Camaçari, o que tá acontecendo na BR-324. Então, existem outros sistemas e tá tudo interligado simultaneamente. Pode ser que eu olhe aqui e pareça que tá tudo direitinho, mas logo ali na frente pode ter um engarrafamento. Quando a gente tem um problema numa via muito grande, ela gera repercussões em muitos bairros, nessas vias colaterais. Às vezes, quando o problema é numa rua menor, né, que ela tem menos importância para o sistema, a gente não se dá conta, às vezes, do quanto aquele pequeno dano está repercutindo. E é isso que vai acontecendo com a nossa saúde. Então, se eu tenho um dano no corpo, numa via muito importante, principal, rapidamente já gera um alerta. Mas normalmente não é assim que acontece. Então, a gente vai tendo pequenos probleminhas em pequenas vias, que vão entupindo outras vias, e elas vão tentando sobreviver ali porque faltou oxigênio no lugar, porque o vaso fechou mais do que o que tinha que fechar, o coração precisa fazer mais forte para empurrar aquele sangue naquela via mais estreita, e assim a gente vai tendo um dano progressivo. Então o estresse ele tem essa capacidade dele mudar todo o sistema vascular da gente, né? E todo o sistema tudo, de pupila, de vasoconstricção, vasodilatação, diminuição do ritmo intestinal, porque o corpo entende que de estresse ele precisa priorizar. O corpo da gente sempre foi feito para tentar fazer com que a gente Falhou aí para vocês? Deu aqui uma pequena pausa para mim na internet para ver se cair de novo. Eu tento botar meu 4G, mas eu acho que pelo Wi-Fi aqui vai. O que será que houve? Agora sim. Eu vou ficar atenta dessa vez para não ficar falando aqui meia hora se vocês me ouvirem, né? Por favor, se parar aqui, me deem milhares de sinais. Eu vou ficar atento o tempo todo. Podem vir fazer perguntas, tá bom? Sobre estresse. Então, existe sim uma correlação entre estresse e glaucoma. O fato de a pressão ocular estar alta, ou você está desenvolvendo uma neuropatia, mesmo sem a pressão alta, está relacionado a estresse, não significa que você não tem essa doença. Isso é muito importante também. Eu sou hipertenso, mas é o estresse.
mas isso não faz com que você tenha a pressão normal. Então, a gente vai precisar corrigir essa pressão. Às vezes, com remédio, o ideal é que temporariamente com remédio, se o que está causando é o estresse, eu tenho que focar minha energia na causa do problema. Ok, a causa é o estresse, então bora tentar resolver esse estresse. E é essa a minha missão aqui para vocês, dar ferramentas para a gente minimizar os danos do estresse, a gente aprender a controlar o estresse, minimizar o dano dele sobre nossa vida, porque vai repercutir em tudo, vai repercutir na nossa alimentação, vai atrapalhar a nossa digestão, vai atrapalhar a absorção de nutrientes, vai piorar a qualidade do nosso sono, vai nos tornar mais irritáveis, mais sensíveis, e aí a gente pode começar a adoecer de vários sistemas, e não exclusivamente dos olhos, atrapalha a nossa capacidade de focar, então a qualidade da nossa visão, ela muda quando a gente está com nível de estresse alto. Eu não sei se vocês já ouviram aquela expressão, ficou cego de raiva. Então a gente fica cego mesmo, a gente não consegue enxergar quando a gente está no nível de estresse alto. E às vezes não enxergar, tipo, se chegar no consultório e mostrar as letras, você não tem clareza da sua vida e das suas escolhas. Olha o quanto o estresse pode repercutir na nossa saúde, também na nossa visão e também com relação ao glaucoma. Então, se você é portador de glaucoma, se você tem histórico familiar de glaucoma, se você está tendo distúrbios visuais com relação à oscilação da sua visão, pode ser que o estresse esteja contribuindo para isso, esteja atrapalhando você ter o máximo da visão que você tem potencial. Então, a gente tem que tentar extrair esse máximo de potencial. O que eu tenho falado sobre estresse ultimamente? Uma estratégia que eu tenho percebido e eu tenho usado para mim. Eu estou nesse momento, num momento com nível alto de estresse, né? E sinto que isso não me faz bem, atrapalha a qualidade do meu dia. E a gente, na hora de administrar esse momento, a gente precisa ter o que eu chamo de caixinha de ferramentas. Então, a gente precisa ter uma caixa de ferramentas. Imagine que se eu vou fazer um trabalho em casa e ter ferramentas mesmo para consertar alguma coisa, a gente não vai ter ali uma caixa de ferramentas. Então, eu posso ter uma chave de fenda, eu posso ter um alicate, eu posso ter uma tesoura. Mas assim, para cada situação, um instrumento diferente. Eu, como cirurgiã, vou mostrar aqui uma caixinha para vocês. Eu tenho uma caixinha de cirurgia. Essa caixa de cirurgia, ela serve para um paciente que eu estou operando de pterígio. Mesmo assim, tem situações que eu vou precisar de outros instrumentais que não estão nessa caixinha básica, que eu vou usar para a maioria das situações. Então, eu sempre tenho uma caixinha separada, um acessório, que às vezes acontece uma coisa que estava fora do nosso plano, estava tudo indo bem, de repente, e se eu tenho essa caixinha, eu posso usar essa nova ferramenta e resolver aquele problema. Então, na parte das emoções, eu também vou utilizar de uma caixinha de ferramentas. Quanto mais ferramentas a gente tem no nosso arsenal de vida, fica mais fácil a gente resolvendo os problemas que vão aparecendo. E os problemas chegam para todos, chegam para mim, chegam para vocês, podem chegar com relação à nossa saúde, à nossa visão, um diagnóstico difícil, um problema na família, problemas no trabalho, falta de dinheiro, um filho, uma dificuldade, enfim, todo dia tem alguma coisa, né? Um carro que deu um problema, faltou combustível, enfim, tanta coisa vai acontecendo no nosso dia a dia que tiram a gente um pouquinho do eixo, um amigo que não respondeu como a gente gostaria, o relacionamento que não vai tão bem, a pessoa não corresponde, enfim, são muitas coisas que acontecem na vida de todos nós diariamente, porque a vida é isso, e o barato é isso, né? Essa coisa cíclica, e à medida que a gente vai criando essa caixinha com muitas coisas, com muitas ferramentas, a gente pode ir utilizando. Então, às vezes, uma ferramenta que resolve um problema agora, às vezes eu tenho outro problema, eu tento usar a mesma ferramenta, pode ser que não funcione, mas o problema não é a ferramenta, é que essa ferramenta não é boa para aquele novo problema. E a gente, às vezes, precisa testar. Testa uma coisa, não deu certo, testa outra. Então, eu percebo muitas pessoas, às vezes, resistentes quando eu proponho alguma coisa. Falar, isso não funciona para mim. Bom, isso pode não ter resolvido para você,
naquele momento, naquele outro problema, quando você era de outra forma, e às vezes essa mesma ferramenta pode funcionar agora, tá bom? Então, às vezes não precisa usar a mesma ferramenta, nem devemos, porque as situações elas vão modificando. Então, eu separei hoje para vocês algumas ferramentas que a gente pode utilizar para a gente administrar o estresse. Eu faço quando eu atendo integrativa, quando eu atendo oftalmologia, não. Mas na anamnese do atendimento integrativo, a gente pergunta sobre estresse, né? Como é que a pessoa, o quanto que ela se dá de nota com relação ao estresse. E é interessantíssimo o quanto o nível de estresse está muito alto quando ela mesma pontua. Fora as coisas que eu tenho percebido no consultório, o como a gente está com o nível de estresse muito alto. Várias pessoas dando nota 10 para estresse, ou seja, de 0 a 10, você se considerar 10 de estresse. Então, vou aproveitar e fazer essa enquete aqui para quem está na live agora. Se você pudesse se dar uma nota do seu grau de estresse na rotina do seu dia a dia, ou seja, uma média de estresse de 0 a 10, que nota você se daria com relação a estresse? Bora, me contem aqui que eu quero saber como é que tá o nível de estresse para a gente pensar nessas ferramentas hoje para poder administrar esse momento. Cadê? Quero saber de vocês, não tenho vergonha não de me contarem. Então, vou falando algumas estratégias que eu tenho utilizado. Nossa, Nalvinha, 8? Nossa, essa você tá muito precisada. Bora tentar, às vezes com nível 8, uma estratégia só dificilmente vai resolver. Então, às vezes a gente precisa de... parabéns, nota 2 de estresse. Raríssimo, tá? Raríssimo, Gomes, raríssimo. Hoje eu encontro a maioria das pessoas com média 8, 9, 10. 8, 9, 10. Poucas 7, poucas, raríssimas abaixo de 7. Então, as pessoas estão com nível de estresse bem alta. Gilberta, socorro! Bora usar essas ferramentas. Então, eu vou dar para vocês algumas ferramentas. E eu tenho pensado sempre no estresse o seguinte. Ao invés da gente dizer para a pessoa estressada, não se estresse não. Não se preocupe com isso não. Não é bem assim que funciona, porque ninguém é estressado. Eu quero ser estressada. Né? É algo que às vezes foge um pouco do nosso controle, porque o estresse também é um sentimento, é uma reação do nosso corpo, algo externo, algo interno, né? Algo que está dentro da gente, algo que está fora. E a gente precisa aprender a lidar. Às vezes a gente queria apertar um botão, desliga o estresse, eu quero reduzir, mas não é bem assim que funciona. Então, quanto mais a gente... Olha aí, nota 7, tá batendo aqui mais ou menos o que eu tenho encontrado no meu consultório, tá mais ou menos nessa média. Então, vão compartilhando aqui comigo qual o nível de estresse de vocês, pra gente sentir, e vamos ver se até o final da live vocês me dizem se essas estratégias que eu vou dar pra vocês hoje, algumas estratégias, e não existe um milagre, tá bom? Existem estratégias que a gente pode usar conjugadas. Eu tenho muitos livros. Ler é muito interessante, porque em cada leitura a gente encontra uma estratégia onde a gente consegue transpor o que a gente leu para a nossa vida. Às vezes, no momento que a gente está muito... A gente precisa parar e rever, abrir essa caixinha, porque exatamente quando a gente está muito estressado, a gente entra num ritmo que a gente acha que nada é possível de resolver. E às vezes é hora da gente parar, abrir essa caixinha. Eu proponho, inclusive, que vocês tenham uma caixinha mesmo. Eu escrevi mesmo aqui para vocês algumas ferramentas que a gente pode utilizar para reduzir o nível de estresse, tá bom? Nessa conta eu tenho feito o seguinte: esquece um pouquinho o estresse, o que te tira do eixo, né? O que te agonia, o que te angustia. E a gente precisa focar nos que nos carrega. O estresse, ele tira a bateria da gente. Imagina que a gente é um celular e a gente tem uma bateria, e o ideal é que essa bateria esteja sempre assim, recarregada, cheia de energia boa, mas nem sempre é assim. Às vezes a gente baixa nosso nível de energia, né? Então, se o estresse está aqui em cima, o que eu preciso é carregar minha bateria de coisas boas, porque aí eu vou ter equilíbrio. Toda vez que eu tenho desequilíbrio energético, muito estresse e pouca coisa que carrega a minha bateria, eu descompenso. Isso gera dor, sofrimento, angústia, insônia, inquietação, taquicardia, aumento da pressão intraocular, turvação visual, dilatação pupilar. Então, assim, olha como as coisas caminham, né?
como descompensa tudo, aí eu começo a querer comer coisas, mudo o meu perfil alimentar, fico mais irritável, acabo brigando com quem não tinha que brigar, porque acaba sobrando para quem tá próximo. Então, deixa seu nível de estresse, eu não vou mexer nele, no que te causa, no problema específico, ok? Deixa ele lá. Então, a gente precisa focar o quê? No que te carrega. Então, eu selecionei algumas coisas que carregam a nossa bateria. O que pode carregar a bateria? Porque se eu tô em equilíbrio, posso estar no nível alto de estresse. Quanto maior essa demanda, esse problema, se o problema tá muito grande, mais eu preciso carregar meu corpo de coisas positivas. Porque aí, nesse equilíbrio, meu corpo vai sofrer menos. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui antes de eu começar na minha primeira estratégia. Ter cuidado com pessoas aparentemente tranquilas. Eu sou muito tranquila. Então, o fato de ser tranquila, às vezes a gente guarda, né? E aí, quem guarda muito, ou seja, tem um estresse que às vezes não transparece. E eu sou uma pessoa muito tranquila, eu não guardo muito não, mas às vezes quando a gente quer fingir que tá tudo bem e a gente transparecer uma certa tranquilidade, a gente vira uma panela de pressão. E panela de pressão aí quando explode já viu a bagaceira, né? Dá problemão. Kelly, que bom que hoje tá 2, mas se a maioria das vezes tá 8, 9, então a gente não tá com uma boa média. Mas que bom que hoje tá 8, ou hoje tá 2. Identifica o que aconteceu para você tá com 2 hoje. Veja como é que foi seu dia que te gerou esse bem-estar com 2 de estresse. Guarda na caixinha essa ferramenta que aconteceu hoje, que você pode usar nos dias que o estresse está no número 8 ou 9. Identificar e conseguir quantificar isso no nosso dia a dia, tá com esse radar ligado de que a gente está perdendo o controle desse nível de estresse, que está ficando desequilibrado, também é importante, senão a gente não se dá conta que o nosso nível de estresse está alto, que a gente vai se acostumando. Quem vive ali no 8 de estresse, 8, 8, 8, 8, 8, nem percebe. Não se dá conta, acha que tem que ser assim, desse jeito mesmo, que sempre foi assim, e que a vida é assim, que os problemas são muitos, e que ninguém entende os problemas dela, e coisa e tal. E não é assim, tá bom? Então, fique atento, e a gente precisa estar fazendo esse olhar sobre nós mesmos, como é que tá nosso relacionamento com a gente, pra gente estar sempre buscando esse equilíbrio. Olha lá, vou ajudar você com essa caixinha de hoje, a se compensar. Vai me entrando, Alexandre chegou, bora chegando. Se vocês acham que essa live pode ajudar mais pessoas, compartilha com outras. Vai ser muito bom a gente poder bater papo aqui hoje. Bora lá. Eu vou puxando aleatoriamente, eu vou falando sobre cada uma dessas ferramentas. Olha só, a primeira, tô pegando aleatório mesmo, tá bom? Eu fiz mesmo, peguei uma caixinha, botei aqui pra vocês e escrevi. Então, olha só que coisa bacana, uma coisa que pode aliviar nosso estresse. Eu botei aqui, ó, servir, ajudar, ser útil. Gente, como isso aqui pode desestressar e acalmar nossa alma. Às vezes é parar para ajudar uma pessoa no supermercado, é botar uma compra dentro do carro, é dar um bom dia, é uma coisa que caiu no chão, você parar para a pessoa e ajudar, né? É uma roupa que tá dobrada, você ir lá e avisar, sabe? Às vezes são coisas tão simples a gente olhar para alguém e tentar ajudar. Então, às vezes é uma palavra que a gente dá. Eu, felizmente, tenho essa oportunidade, né? Como médica, é uma grande terapia o consultório. Então, o consultório, eu consigo ajudar as pessoas, mas eu falo que o consultório me ajuda muito mais do que eu ajudo as pessoas. Então, cada vez que eu sinto que eu consigo tocar o coração de alguém, mostrar um caminho, uma alternativa, acalmar um pouquinho a alma, acalentar e dar uma luz ali no fim do túnel, que existem opções, alternativas, isso realmente acalma meu coração. Então, quando a gente consegue ajudar alguém com o que a gente tem, tá bom? Com o que a gente tem. Então, ajudar, servir sem querer nada em troca, só de ajudar, uma palavra, um abraço, um oi, sabe? Às vezes é coisas muito simples. Procurar, às vezes, um local para ajudar, fazer um trabalho social, ir no asilo, fazer uma visita para pessoas carentes. Então, tem muitas formas da gente servir o outro, de ajudar na sua comunidade, na sua família, junto com seus amigos. Às vezes tem alguém ali que está precisando só de um oi, de um telefonema, de como é que você tá.
Então, às vezes, quando a gente tá muito estressado e a gente para um pouquinho de olhar para o nosso problema e tenta ajudar outra pessoa, como isso também acalma nossa alma e reduz esse nível de estresse, porque isso carrega nossa energia. Então, se doar, normalmente, quando a gente consegue fazer doação da nossa energia, do nosso tempo, do nosso olhar, isso carrega a nossa energia também. Isso para mim funciona muito, muito bem. Então, primeiro, servir, tá bom? Olha, vai 2. Vão comentando aqui, tá bom? Vão comentando, quero ouvir de vocês. Kelly, comprei ômega 3, oba! Adoro ômega, acho uma... Ó, fui à praia, gente, vai ter isso aqui, vou falar de praia, mas ó, armazena isso, anota. Quando você vai pra praia, quando você tem contato com o mar, com a natureza, bota o pé na areia, isso carrega a sua energia, guarda isso. Naquele dia que você tá bem estressada, naquele dia que você não quer ver ninguém, nem você mesmo, às vezes dá uma fugidinha, 10 minutinhos ali, olhando o mar, pisa na areia, quem gosta dá um mergulho. Como isso é possível? Tão fácil pra gente, né? Que mora aqui, beira-mar, gente, quem é de Camaçari que me acompanha aqui, ali tão pertinho, aqui em Salvador. Não precisa ser na praia predileta, nada não. Às vezes dá uma corridinha ali, tira o sapato, bota o pé na areia, molha o pé, não precisa nem mergulhar. Molha o pé na areia, aquela respirada ali do ar da praia já melhora. Então, ó, anota que essa é uma ferramenta que funciona pra você, tá? Ômega 3 é incrível, então tá bem suplementado, é muito bacana, adoro o ômega, sempre pensar em qualidade. Olha, esse é uma coisa recente na minha vida, e agora no curso de Totolaí ele mostrou um vídeo e que me emocionou profundamente, que é como é possível a gente desenvolver relações puras com animal, de ter contato com animal para que tenha a possibilidade de ter um pet ou de ter animais próximos. Então, eu tive animal na infância, fui muito resistente de ter um animal de estimação, de meus filhos terem, né? Eles me solicitavam muito, eu achava que não ia dar conta. E realmente veio esse presente aqui. Tenho 2 pets, né? Tem o Neymar, que é calopsita, e tem o Tuti, que é uma cadelinha. E como é incrível quando a gente tem contato com eles, como isso acalma nosso coração, como ela enche a casa de alegria, de doçura. E às vezes a gente chega assim naquele dia onde a gente fala, meu Deus, o mundo não tem jeito não, tá muito complicado. E aí abre a porta e ela vem, pula, tão pura de carinho, de amor para te entregar. E a gente só faz o quê? Retribuir esse carinho, isso também enche nosso coração. Então, para quem já tem essa oportunidade de ter um pet, eu tô com um pet muito recentemente, e foi uma grata surpresa ter esse animal fazendo parte da minha família. Já recomendei aqui para quem ainda não tem pet e resolva ter, que procure uma ajuda para fazer uma boa escolha e inserir de fato esse pet na família. Quem me ajuda aqui é o Harmoniza Cão, tá bom? Depois eu compartilho de novo aqui algumas coisas com relação a isso, que harmonizou essa vinda do pet aqui para minha casa e foi muito bom. Ó, Nalvinha, cuidar de plantas também, ter plantas por perto também, tocar na terra, né? Cuidar de plantas. Você sabe que essa coisa de planta aqui em casa, eu tenho tentado ter plantas e gosto, mas não consigo muito dar conta. Mas realmente quando eu tenho mais plantas vivas, eu digo que minha casa tem muito planta artificial, né? E relativamente muito pouca planta de verdade. Mas realmente harmoniza muito o ambiente, a presença da planta e cuidar de, né? Então, porque quando a gente cuida de alguém, de uma planta que é viva, e a gente conversa, e a gente molha, e a gente dá amor, e a gente dá carinho, e quer que fique bem, e coloca no sol, e coloca na sombra, e aduba, e escolhe ali a melhor água para poder molhar, ou como a gente pode cuidar. Quando a gente cuida, normalmente isso equilibra a nossa energia. Então é muito interessante também essa coisa da planta, né? Quem gosta de flores, quem tem jardim, quem tem quintal, mas quem tem casa, que consegue ter uma horta, que na hora que pega se relaciona ali com essas plantas, eu acho incrível. É uma coisa que eu queria cultivar mais aqui, mas ainda isso para mim é pouquinho. Mas olha que ferramenta incrível, gente, que a gente pode utilizar. Às vezes é na simplicidade que a gente pode ter muita solução. Então, segunda dica, pet, tá bom? Então, para quem já tem, aproveita. E se resolver ter,
tenha com responsabilidade, tá bom? Não é para tapar buraco o pet, né? Então, procura, veja se é isso mesmo, se você dá conta de ter. Pensei bastante. Acabou que meio que não foi muito porque eu decidi, mas veio e foi um grato presente, assim, foi incrível. Vamos lá. Ah, dormir cedo, muito bem. Nossa, acordar 4 tá assim. Muito bem, não precisam acordar 4 não, eu tenho acordado 4h30, vocês têm visto? Eu tenho prezado muito a quantidade de horas, então, como às vezes eu não consigo dormir mais cedo, eu tento não acordar tão cedo para preservar a quantidade de horas, mas é muito bacana quando a gente começa o dia cedo e acaba cedo e consegue ter uma rotina de sono, né, uma higiene de sono, isso também faz um dia render e produzir muito mais, isso faz com que a gente sempre lembre dessa coisa do celular, de carregar a sua bateria. Quando a gente está com a bateria carregada, a gente dá conta de qualquer carga de estresse. Mas se a gente está com nossa energia baixa, se a gente não está conseguindo carregar e tá descarregado, pouquinha carga para o dia todo, se você tiver qualquer demanda a mais, você não vai aguentar, tá bom? Então você vai pifar, literalmente. Ou você vai ter que drenar sua energia só para resolver alguma coisa e a gente acaba não dando conta de tudo, com bom humor, com leveza, com clareza. Eu quero que vocês ainda, para quem tá chegando agora, eu pedi para vocês se manifestarem e darem uma nota no grau de estresse de vocês, de 0 a 10. De 0 a 10, o quanto vocês consideram uma média de estresse, ou pode ser o de hoje, tipo, hoje tá 10, né? Hoje meu nível de estresse tá baixo, mas ontem, anteontem, tava alto. Tava alto. Mas aí quando eu percebo, a gente já, ok, tô estressada, bora aqui, que ferramentas que eu posso utilizar. Às vezes a gente precisa usar muitas para poder resolver. Ó, hoje como eu tô bem-humorada, porque a gente vai carregando e transformando o problema nele mais leve, mas não, o problema continua o mesmo, ele não mudou não, tá lá, mesmo nível. Eu que mudei meu nível de energia, então eu tô mais do que o problema. Então ele ficou pequeno. Agora tá fichinha. Mas ele continua do mesmo tamanho, entendeu, gente? Olha só, ó que linda a minha garrafa. Bora supor que aqui, esse tamanho, o problema. O problema não interessa o tamanho do problema. Depende do grau de energia que eu tenho para resolver esse problema. Se eu tenho muitas ferramentas, tô com um grau de energia alto, o problema ficou pequeno, ficou fácil, tá? Se eu tô com energia baixa, poucas ferramentas, ele vai ficar sempre gigante. Então, foca nas ferramentas aí para poder otimizar seu dia. Ontem tava 10, ontem o meu 10 não, porque eu não chego a 10, que eu uso diariamente muitas, mas meu nível de estresse ontem tava bem alto. Algumas coisas às vezes me estressam, me tiram um pouquinho mais do sério. Bora lá. Terceira dica, vocês vão sair cheio de coisas aqui pra gente gerenciar o estresse, e isso muda muito o controle da pressão intraocular, da pressão arterial, da glicemia, controle de apetite. Gente, muda a qualidade da visão, muda o foco da visão. Mesmo grau que você tá usando, você vai falar, pô, melhorou minha visão. Tô vendo com mais clareza, muda minha audição, muda minha qualidade de sono. Então o estresse é algo que a gente precisa pensar muito, gerenciar, tá? Olha que ferramenta fantástica. Música. Gente, existe musicoterapia. Então, música é terapia para alma. O que eu recomendo? Existe musicoterapia mesmo, existem algumas frequências musicais que podem harmonizar um pouco mais a nossa energia, as nossas células e o funcionamento das células. Eu não sei se vocês sabem, tem um estudo muito interessante com água. Tem com água, tem com planta. Mas, por exemplo, se você pega uma água, bota lá num copo com vidro e você fala palavras negativas para aquela água, ela vai ter um arranjo molecular de um jeito. Se você pega da mesma fonte de água, outro copo de água, e você coloca esse copo de água para ouvir, ou seja, uma música numa determinada frequência, ela muda esse arranjo da água. Se você fala palavras positivas para essa água, ela também muda esse arranjo. Gente, nós somos 70% de água. O quanto que as vibrações,
do que a gente verbaliza, do que a gente ouve, do que o nosso corpo ouve, repercute na harmonia das nossas células, que são 70% de água. Então, cuidado com o que a gente ouve, com a música que a gente escuta, com o telejornal, com as palavras que a gente emite para a gente e para o outro. As palavras têm poder mesmo de harmonizar a nossa frequência. Então, a gente pode usar a música para colocar a nossa frequência em equilíbrio. Então, tem uma playlist de músicas que vocês sabem que quando vocês ouvem, acalma a alma. Se é porque você está mais agoniado, talvez você queira um tipo de música. Se é porque você está só mais triste, mais desanimado, você pode querer outro tipo de música, aquela música que te tem uma memória afetiva, que te leve para outro lugar. Não tem música que a gente ouve e a gente ri do nada. Ouviu a música, a gente dá aquele sorriso assim. Você pode até estar aborrecido, mas quando você ouve a música, te remete, te coloca em outro plano, né? Te leva para um momento ali de alegria, de felicidade, né? De bem-estar. Então, tenham uma playlist, façam playlists para momentos diferentes. Momentos que você quer mais calmaria, momentos que você quer mais alegria, momentos que você quer mais energia. Então, a gente pode ter playlist para situações diferentes da vida. Então, música. Eu tenho usado pouco música. Eu uso música para meditar às vezes. Eu uso uma frequência quântica aqui específica. Depois posso compartilhar para vocês algumas frequências que eu uso na hora da minha meditação. Como eu viajo praticamente todos os dias, 1 hora para ir, 1 hora para voltar de Camaçari, eu já usei muito música como ferramenta. Eu tenho usado pouco, porque eu tenho usado muito para estudar durante esse momento. Mas música faz parte do meu arsenal. Tem dias que a gente não tá captando nada do que tá ali de estudo. E aí eu deixo a música para que eu já entre e chegue no meu consultório com energia mais positiva, ou quando eu volto do consultório para casa, para que quando eu venha encontrar com meus filhos, com minha família, eu já esteja com essa energia mais equilibrada, tá bom? Então, música é uma excelente ferramenta. Olha, Gomes, ontem tava 10, meu Deus do céu. Vão me contando aqui como é que tá o nível de estresse de vocês e que ferramentas vocês têm utilizado para poder gerenciar esse estresse. Eu gosto muito dessa palavra, gerenciar. Não é só reduzir, é gerenciar, né? Porque os problemas, eles aparecem na nossa vida. Então, é como a gente gerencia essas demandas que vão acontecendo, tá? Mais uma ferramenta. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda. Eu quero fazer uma live de 50 minutos. Então, eu tenho 10 minutinhos ainda de bate-papo. Tenho aqui algumas coisas ainda, dá pra gente render um pouquinho. Quem tá chegando aqui, bem-vinda. Marla, bem-vinda. Carlinha, bem-vinda. Tassi. Vão chegando. E eu quero ouvir de vocês. Qual o nível de estresse de vocês? De 0 a 10, qual o nível de estresse? Como é que vocês se classificam em nível de estresse de 0 a 10? E me conta também que ferramentas vocês têm usado. Já me falaram aqui de plantas, de ir pro mar. Vamos lá. Oi, Everton, bem-vindo. Bora lá. Mais uma ferramenta. Gente, essa aqui não vai ser para todo mundo, mas eu não posso deixar de falar porque isso funciona muito para mim, tá bom? Então, ó, conversar com Deus. Então, para quem tem fé e acredita em Deus como eu, converse com Ele. Converse. Peça ajuda. Converse, se conecte. Para quem não é Deus, se você acredita no universo, na energia maior, converse com o universo, olhe para o céu e converse com esse universo que fala, que tem uma linguagem própria. Então, converse com o universo. Se você tem outras crenças, converse com as coisas, com seres de mais luz que você acredita. No meu caso, eu converso com Deus, que eu acredito muito e cada vez eu me conecto mais com Deus. Então, assim, na hora que o coração tá apertado, ó, primeiro pede ajuda a Ele. Pede ajuda para te mostrar um caminho, para te dar paz, para te dar harmonia, para você escolher a melhor palavra, para você não falar. Enfim, conversa, ó, para mim funciona muito. Oração. E a meditação tem muito disso, né? Eu digo que quando a gente ora, a gente conversa com Deus. E quando a gente medita, a gente ouve Deus. Então, essa comunhão entre oração e meditação eu acho incrível. Então, conversa com Deus, se conecta com Ele.
se conecta com o divino, que eu acho que isso dá muita paz pra gente, tá? Mas pra quem tem outra religião, tudo bem, cada um com sua fé e a gente precisa respeitar, né? Mas essa é a minha fé. Marisete conversa sempre, eu converso o tempo todo também, cada vez eu tenho conversado mais. Nossa, Paty, olha, as crianças... Paty tá falando aqui que o nível de estresse é muito alto, né, gente? E o nível de estresse do filho tá muito alto. E é interessante isso, como uma pessoa doente, estresse é uma doença, gente. A gente precisa imaginar que uma pessoa estressada está doente. Estresse não é normal, a gente tá com esse nível de estresse de 7, de 8. Não é normal. Isso é anormal, isso precisa ser corrigido. A gente contamina o meio. Então, a gente também contamina nossos filhos, marido, pai, mãe, amigos, colegas de trabalho, no meu caso, médica, paciente. Enfim, a gente vai contaminando. E uma criança estressada dentro de casa, óbvio que vai estressar o pai, vai estressar a mãe, que vai ficar mais intolerante. Vai gerando um ciclo negativo de estresse na família. Então, à medida que a gente percebe alguém dentro desse núcleo familiar mais estressado, a gente também precisa ajudar essa pessoa a entrar, a identificar quais são os pontos, saber pedir ajuda. Às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional, né? A gente precisa de um psicólogo, de um terapeuta, a gente precisa de um psiquiatra, enfim, a gente precisa de um pediatra que tem um olhar ali para identificar o que está errado. Às vezes a gente precisa suplementar algumas coisas, a gente precisa às vezes ser mais rígido, a gente precisa determinar horário, enfim. Pai e mãe não foi feito para ser bonzinho, foi feito para ser pai e mãe. Então, identifica o que tá, por que tá estressado. Às vezes a criança só tá refletindo o estresse do pai e da mãe. Então, mas identificar e cuidar, porque senão isso gera um grau de adoecimento sem tamanho, tá bom? É uma bola de neve. Quanto antes a gente corrige, melhor. Porque senão vai ser uma pessoa muito doente. E eu tenho visto um nível de adoecimento absurdo em jovens e adolescentes, por conta também de tanta coisa, né? Uma loucura. A maneira como se conduziu aí o último ano e meio das nossas vidas, eu acho que não ajudou muito a fazer as pessoas mais saudáveis, tornar as pessoas mais doentes. Tenho falado isso há um ano e meio, o quanto estão tentando empurrar as pessoas para um grau de adoecimento sem tamanho. Então, bora resgatar isso que a gente chama de saúde. Tudo se resolve com saúde. E saúde é isso. É a parte física, é a parte mental, é a parte emocional. E a gente não pode separar. Tá tudo conectado, tá bom? Não existe, vou cuidar do emocional depois. Não tem importância não, né? Deixa pra depois. Não existe isso separado pra depois. É tudo uma coisa só. É único. Nós somos uno. Orar. Que mais? Pós-Covid tá alto, Everton. Bora corrigir. Lembrar que no pós-Covid, pra quem teve Covid, existe uma coisa metabólica também com relação ao estresse, né? Imagine que seu corpo, ele usou uma reserva. Então, a gente tem uma reserva de energia. E aí, quando eu falo energia, é energia mesmo, que pode ser de minerais, vitaminas. E o corpo, ele vai usar essa reserva para dar conta daquele ataque. Então, a gente conseguiu sobreviver, mas a gente ficou com a energia lá embaixo, né? Então, bora pensar isso aqui? Então, o mesmo probleminha que você tinha, que parecia normal, se seu nível de energia tá aqui baixo, a gente vai estar dissonante. Então, precisa, carregar energia. Essas estratégias são ótimas, mas no caso de pós-Covid, a gente precisa, às vezes, de muito mais. Então, a gente precisa mesmo de minerais, de vitaminas, de hormônios, né? Regular tudo que a gente perdeu, que o corpo, ele quis sobreviver. O objetivo do corpo, ele sempre vai tentar fazer com que a gente sobreviva. E ele vai tirando a energia de coisas que ele julga naquele momento menos vitais, né? Então, ele tira a energia do menos vital. Então, normalmente, ele vai tirar a energia de cabelo, né? Da pele, extremidades, unha. Então, ele vai tirando do que ele acha que não é tão bacana, intestino. O intestino vai prender, o funcionamento vai ficar ruim, a digestão vai ficar atrapalhada. Ele vai priorizando, vai? Então, ele funciona como prioridade. É como você ter um orçamento em casa. Você tem um orçamento,
recebi isso aqui. Eu preciso dar conta de água, luz, telefone, escola de menino, plano de saúde, médicos, exame lá com a doutora Soraya, roupa, comida, produto de limpeza. Menino, o orçamento tá grande. Não tá tendo dinheiro para tudo. O que é que você vai fazer? Priorizar. Não é assim que a gente faz? Prioriza. Ok, a verba é só X, bora priorizar. Não dá para comprar tudo de comida que eu queria, bora priorizar. Ah, eu queria ir para vários médicos agora, estaria na hora do check-up. Eu queria dentista, oftalmo, gineco, pediatra, uro, gastro. Enfim, precisaria fazer um check-up da família. Não dá orçamento, o que a gente faz? Prioriza. Quem está precisando mais, o que é mais importante agora, quem é que pode me ajudar um pouquinho mais, prioriza, cria uma estratégia. Não é assim que a gente faz? O corpo também faz assim, ele vai priorizar. Então, se tá faltando algum mineral e vitamina que precisa do fio do cabelo à ponta do pé e eu não tenho o suficiente, o corpo vai escolher. Vai falar, ó, eu preciso de 60 de vitamina D. Ela tá com 20. A gente tem receptor de vitamina D do fio do cabelo à ponta do pé. Todas as células têm receptor de vitamina D, ou seja, todas precisam. Se eu tenho pouca quantidade, ele vai falar, ó, vou deixar aqui onde é mais importante. Aonde é menos importante, eu não vai dar conta de ter vitamina D. Vai chegar uma hora que vai fazer falta, né? E assim a gente vai. Então, depois de qualquer trauma, uma cirurgia, um pós-operatório, né, um momento difícil, uma perda, uma grande dor, uma doença como Covid, a gente precisa recuperar suplementando também, tá bom? Isso ajuda demais. Betânia. Célia, tá no de Betânia, tá bom. Nível de estresse 8. Eu espero que essas ferramentas ajudem. Então, deixa eu ir logo para minhas ferramentas. Gente, atividade física. Atividade física ajuda demais. Malhei agora, já chego assim, ó, mais bem-humorada. Interessante de atividade física é o seguinte, às vezes a gente não faz atividade física por falta de energia. Então tá faltando energia, só que quando a gente faz atividade, a gente ganha energia, a gente não gasta. Então a gente ganha. Então às vezes a gente precisa só de um movimento para começar, aquele primeiro embalo de sair da inércia. Depois que sai da inércia, anda. Sabe, você vai deslocar um objeto, aquele primeiro empurrão é o que demora. Depois que sai do lugar, o negócio anda, atividade física funciona. Vocês sabem que a atividade física é meu calo, porque eu sempre acho que tem alguma coisa mais importante, mas cada dia eu percebo, quando eu faço, parece que eu ganho grande energia. Então, fazer atividade física, se movimentar, diminui o estresse, tá bom? Se a gente tá com estresse por causa de alguém que a gente quer, explosão, luta, corrida, suar, né? Coisas que você sue, vai ajudar bastante, tá bom? Menos coisa calma, às vezes a gente precisa dar aquela acelerada para poder equilibrar as coisas que aconteceram que a gente não queria que acontecesse, né? Que estavam totalmente fora do script. Que mais? Tenho mais duas, deixa eu falar aqui rapidinho. Natureza, coisa simples, gente. A gente tem tanta natureza, contato com a natureza. Então, assim, às vezes eu moro em prédio. Desce no play, tira o sapatinho, bota o pezinho na grama. Gente, não demora não. 5 minutinhos, para. Olha uma florzinha, contempla a natureza, né? De dia, olha o sol, olha a claridade, abre janela, bota as palmas das mãos no sol, né? Horário de almoço, a gente tá todo vestido. Não é sol de vitamina D, só pouquinho de 5 minutinhos, palma da mão no sol, né? Deixa aquecer ali um pouquinho a mão. Isso aqui é uma fonte de energia incrível. Então, só isso já seria bom. Depois dos 5 minutinhos, você pode apalmar. Faz mão de conchinha e, coloca nessa região dos olhos, às vezes na cabeça, às vezes assim. Isso também acalma, reduz a frequência cardíaca, dá muita vitalidade. A gente que tem o mar, muda de trajeto. Se o trajeto habitual que você faz não passa para ver a orla, muda um pouquinho, dá um passeio na orla, às vezes isso carrega a nossa energia, tá bom? Então, ó, como tanta coisa simples que tá tão à mão e a gente acaba não fazendo. Meditar, óbvio, sempre meditação como ferramenta, tá bom? Para quem ainda não testou, teste. Para quem já testou, não conseguir, tenta outras estratégias. Você pode
Vou dar uma dica de meditar. Meditar é também um exercício da presença. É a gente aprender a estar presente. E a gente pode ir exercitando essa presença em pequenos momentos do nosso dia. Por exemplo, você vai escovar o dente. Não fica escovando o dente, olhando o celular. Não, escova o dente, olha escovar o dente, vê se tá limpo, pensa no que tá fazendo, na ação de escovar, conta quantas escovadas você dá em cada bloco de dentes. Foca naquilo, é o mesmo escovar, você vai se sentir mais calmo fazendo isso. Sentou para tomar um cafezinho? Senta, respira, pensa no café, agradece, degusta, sente o sabor, um pequeno momento. Sentou para fazer uma refeição? É corrida a sua refeição, só tenho 10 minutinhos para poder comer. Não faz mal. Senta, tira o celular, não olha o celular, olha para o que você vai comer, agradece, respira, mastiga, foca. Isso também é meditar, é exercitar a presença. Quando eu tô com um paciente na sala, eu faço isso constantemente. Então, assim, eu deleto um pouquinho tudo que eu tá passando no meu coração, minha aflição, meus problemas. E foco minha energia para aquela pessoa que tá ali, tá precisando de mim. E quando a gente foca a energia e você consegue dar o melhor naquele momento, isso vai diminuindo muito nossa carga de estresse. Isso vai muito carregando nossa vida. E a gente pode ir exercitando isso no nosso dia a dia, exercitar diariamente. Tá com filho, fica com o filho ali. Fica 100%. Só tenho pouco tempo, trabalho muito, não tenho tempo para criança. Gente, meia hora de alta intensidade, 100% presente, conversa olho no olho, sentir que seu filho tá precisando. Nossa, não tem preço isso, tá? Deixa eu ver o que Kelly falou. Caminhada, meia hora todos os dias, muito bom. Você pode ir ampliando essa caminhada, tá bom, Gomes? Então, começa caminhando, dá uma aceleradinha, acelera, depois dá um trotezinho, que a gente vai intensificando essa coisa da atividade física, tá? Kelly, andando com os cachorros, muito bem. Então, a gente tem muita atenção plena. Exercitar isso, né, Alzira? Essa atenção da gente estar presente mais na nossa vida, né? Senão a vida passa e a gente nem se dá conta. E a última dica pra gente encerrar essa live, espero que tenha ajudado vocês. Respirar. A gente fala tanto pros outros, né? A pessoa tá agoniada, você fala, calma, respire. A gente não fala isso. E por que a gente não faz com a gente? Respirar. Existem muitas técnicas de respiração, frequências de respiração, mas não vou entrar nisso, não. Gente, só isso, Respirar, parar, soltar. Respirar, soltar, só isso. Só. Pare e sente sua respiração. 1 minutinho. Respirando, faz o que tem que fazer, trabalho, daqui a pouco entra no banheiro, no banheiro, fazer número 1, fazer número 2, respira lá, respirar, aprender a respirar. Quando a gente respira, a gente oxigena todas as células. Então, respirar ajuda a gente a ter mais clareza. Se a gente não respira, se a gente fica com essa respiração superficial, falta oxigênio para todas as células. Como é que a gente vai enxergar bem? Não tem como. A gente não vai ter clareza, tá bom? Espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Coloquem essas dicas, nessa caixinha. Crie uma caixinha para vocês de ferramentas que a gente pode utilizar. Vai dar para usar todas o tempo todo? Não. Mas às vezes quando a gente tá agoniado, a gente nem lembra de nenhuma delas. Então abre lá a caixinha e fala, posso usar isso aqui. Quanto mais ferramentas a gente vai tendo na vida, as coisas vão ficando muito mais tranquilas. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Depois compartilhem comigo. Respirar e tomar água. Sempre. Adoro água. A água precisa. Rio que corre, rio que flui. Né? Água é vida. Do desafio 3.0, pra mim, a água é o mais importante do desafio. Uma pessoa que começa a ter o hábito de beber mais água durante o dia muda totalmente a saúde. Uma coisa tão simples, né? Muito simples. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Obrigada. Queria aproveitar para agradecer todas as mensagens de carinho de vocês no direct. Me incentivando.